Se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então decide pra pergunta de Bíblia. Mas, meu Se eu filho, quiser falar francês... isso se eu tá em quiser falar evidência. a mesma idiotice da pergunta do After King The Power, é a mesma idiotice da sua pergunta tira as câmeras da igreja, irmão. Sejam bem-vindos à nossa aula. Nessa aula aqui, vocês já viram qual é o estilo de edição que vamos aprender. E eu deixei aqui um projeto do lado do outro, só para realmente facilitar aqui, para não ficar procurando e tudo mais. Só que tudo que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar o passo a passo de como eu consegui chegar nessas imagens e tudo mais. Certo? O que foi que eu pensei. Nesse início aqui, ele fala o seguinte: Se eu falar inglês em cima do altar? se ele quiser falar inglês, certo? Se vocês tivessem pego o corte completo, vocês teriam que tirar respiração, erro de gravação. Só que aqui eu já deixei já tudo feito para vocês, certo? Vocês só vão editar junto comigo. Nessa primeira parte, eu queria mostrar ele realmente pregando e tudo mais, certo? Para que desse um impacto maior, porque isso aqui é o nosso gancho. Então ele precisa realmente chamar atenção nesse início aqui, entendeu? Então, eu fui lá no TikTok. Vocês vão abrir aqui o TikTok. Aí vocês vão pesquisar pelo Pastor Mirim. E, ó, esse aqui já é o primeiro. Vai ter vários, aí você pode escolher, assim, o que melhor se encaixa, certo? Eu gostei daquele lá porque aparece mais tempo ele falando. Daí, pra baixar, é só vocês botarem, tipo, baixar vídeo do TikTok. Aí vocês vão copiar um link e jogam o link pra cá. E lembrando, gente, todo o material que eu vou estar utilizando aqui nesse vídeo, eu vou disponibilizar para vocês, certo? Vai estar no link aí abaixo. Para os alunos do curso, mas para quem quiser o material, é só virar aluno que vai estar lá disponível para vocês. Não só esse material, mas de outras edições também, certo? Lá eu ensino diversos tipos de edição, então vai estar tudo disponível lá para vocês, ok? Então vocês vão pegar essa primeira imagem e vão colocar aqui. Se eu quiser falar inglês em cima do altar? Pronto. Certo? Nessa parte que ele fala, se ele quiser falar inglês em cima do altar. Ok? Daí aqui eu vou usar dois tipos de fonte, certo? Que vai ser qual? Vocês vão vir aqui, vão selecionar a fonte de vocês. No caso, para colocar o texto, né? Mas, por exemplo, nesse caso aqui, se você não quiser colocar texto por texto, você pode fazer o seguinte: vocês vão vir aqui em legenda, aí vai pedir para gerar. Daí, ao invés de você ficar escrevendo toda hora, você só copia e cola, que aí deixa a sua edição mais rápida. Certo? Já tá aqui. Aí você só vai jogar um texto pra cá, aí pega aqui, ó. E se eu quiser falar? Aí bota, ó, E se eu quiser falar? Assim, a fonte que eu tô usando é a France. Mas vocês também podem utilizar tanto a France como também a Creator Display. Vai de vocês. As duas ficam perfeitas. Opa, aqui houve um equívoco. Eu vou ter que falar duas vezes, gente. Calma aí. E se eu quiser falar inglês, olha, tá vendo? Inglês no altar, né? Se eu quiser falar inglês no altar. Acho que é uma gente botar uma interrogação assim. Boa, ficou ótimo. Vou diminuir aqui um pouquinho. Tá um pouco grande. Se eu quiser falar inglês no altar. Deixar aqui mais pra perto. Pra facilitar a nossa vidinha. Aí essa fonte aqui de baixo vai ser essa aqui. Showa Itálico. Certo? Esse aqui a gente vai deixar na cor vermelha. Só selecionar ele e colocar aqui, ó, cor vermelha. Eu vou colocar ele maior e por baixo. Esse aqui a gente vai deixar só um pouquinho grandinho, certo? Aí vamos deixar assim. Já nessa questão da animação, eu vou colocar o quicar. Esse aqui, ó. Quicar para dentro. Falar inglês. E vou aumentar um pouquinho a duração. Falar inglês em cima... Se eu quiser falar inglês em cima do altar? Ok? Beleza. Daí, a gente vai colocar esse emoji da bandeira, certo? Dos Estados Unidos.
Vocês podem vir aqui, aí vai colocar, tipo assim, emoji, aqui, ó, aqui já vai aparecer. Aí vocês vão salvar e vai jogar aqui pra dentro. Você vai deixar essa bandeira por debaixo dos nomes. A duração vai ser até terminar esse vídeo aqui. Daí, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui pra trás. Assim. Vamos aumentar aqui um pouco essa bandeira. Vamos jogar aqui o efeito jogador 3. Vamos tirar a textura. Colocar lá no 0. Vamos colocar um leve giro aqui. E aumentar um pouquinho o brilho, para ele ficar bem iluminado mesmo. Daí a gente vai vir aqui em ajustes, vai aumentar um pouco essa saturação e vai diminuir um pouco a exposição. Para ele marcar mais, sabe? Ficar brilhoso, mas ainda continuar com a cor bem saturada. Ok? Daí o próximo passo vai ser colocar animação nele, certo? Tanto nele quanto aqui no nosso texto. O nosso texto, para a gente deixar com aquele mesmo efeito assim brilhoso, vocês já não colocaram animação, agora você vai transformar eles em clipe composto e vai jogar o jogador 3. Aumenta aqui o brilho, se quiser pode dar um giro aqui também, e vai tirar também a saturação, certo? Aí aqui em ambos, vocês vão procurar aqui a animação de combinação e vai colocar essa daqui, ó, cair para baixo e para a direita. Se eu quiser falar inglês em cima do altar? Se eu quiser falar inglês em cima do altar? Ok? Daí aqui, entre esse vídeo e ele, a gente vai pôr uma transição. Que eu só vou copiar e colar, mas já vai estar lá disponível para vocês, então fica mais fácil, ok? Ó, sempre coloca a sua transição entre um vídeo e outro. Deixa ela bem no meinho mesmo, para ficar bem bonitinho. Problema nenhum. Problema nenhum, né? Aqui a gente deixa normal. Só se vocês quiserem dar um pequeno zoom também dá certo. Ó, aí aqui ele faz pergunta de Bíblia. Ah, gente, sim. Eu vou colocar logo aqui o efeito. Dizer aqui pra vocês, ó. Aqui, nesse primeiro vídeo, tirar essa legenda. Vocês vão colocar 2 efeitos. Vocês vão vir aqui em efeitos e vai pesquisar nessa barrinha aqui, ó. Essa barra de pesquisa de efeitos. Vocês vão procurar pelo próximo à ladeira, tá? E nevasca. Porque, ó, próximo à ladeira ele dá esse efeito assim mais escurinho. E a nevasca é a nevasca, vai ficar com esses efeitos assim, branquinho, sabe? A gente vai usar muito esses 2 efeitos no nosso vídeo. É só pesquisar aí na barrinha que dá certo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Próximo à ladeira. Eita, ladeira não. Não é ladeira, gente. Ó, esse aqui. Certo? Esse carinha com esses pisca-pisca aí, esses trocinhos, aí você joga pra cá. E vocês vão tirar todo o filtro não, vocês vão tirar esse sticker. Que vai deixar aqui, ó. Sacou? Ok, né? Vamos ver aqui. Inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então esse foi pergunta de Bíblia. Bom, tem esse aqui, ó. Então esse foi pergunta de Bíblia. Faz pergunta de Bíblia, certo? Aqui, a gente vai tirar essa opacidade para deixar aqui todo preto. Depois, a gente vai colocar essa imagem aqui, ó. Estão vendo aqui, assim, igreja e tudo pá. Então, vocês vão pegar essa imagem que eu vou deixar aí para vocês. Vão jogar aqui, vai ficar... Até ele terminar essa frase mesmo, faz pergunta de Bíblia. Aí, vocês só vão aumentar aqui mais um pouco. Vão colocar o efeito de desfoque. Deixar um pouquinho desfocado. E vai copiar os 2 efeitos que a gente acabou de colocar
na nossa primeira cena, a gente vai colocar nessa próxima cena aqui. E vai tirar o excesso. Deixa aqui tudo juntinho. Então, vai ficar assim. Já deu um efeito já muito bom. Aí a gente vai colocar o nosso lettering e o nosso objeto principal, que é a Bíblia. Ok? Ó, faz pergunta de Bíblia. Que a gente, da mesma maneira, gente, que a gente colocou o texto lá, vocês vão colocar aqui também. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Faz pergunta com essa fonte aqui, a France. E de Bíblia vai ser o Exola Itálico. Eu não sei, gente, como se fala essa palavra aqui. Se estiver errado, acontece. E a animação é aquela Kikar mesmo. Depois que a gente colocar o texto e colocar essa animação de Kikar, colocando ele em tempos diferentes, como tá aqui, ó. Primeiro aparece um, depois aparece o outro. Depois a gente vai criar um clipe composto. Depois de criar esse clipe composto, a gente vai colocar novamente o jogador 3. Lembra de tirar aqui, ó, essa textura. Coloca o brilho 45 e o giro 40, para ele ficar meio que assim, sabe? Dá uma situação bem interessante. Daí, depois dele dar essa entrada, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em animação e ao invés de a gente colocar aquela que é cair para baixo, né? A gente vai colocar essa aqui, ó, de rotacionar, certo? Rotacionar fade. Que ele vai dar esse efeito aqui, ó, bem... certo? Aí, a gente vai colocar a nossa Bíblia. Ela vai ficar por debaixo do nome. Aí você vê aqui, poxa, né? Fundo branco. O que eu vou fazer aqui? Para deixar igual com o que você fez lá. Muito simples. Vem aqui, remover plano de fundo e remoção automática. Tirou? Vocês vão vir aqui em ajuste e vai, ó, deixar aqui em 0 saturação. Vamos aumentar aqui um pouco a exposição e aumentar aqui um pouquinho o brilho. Aí vamos deixar aqui assim. Depois, a gente vai colocar esse efeito aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Efeitos. Vai ser esse aqui, ó, que ele ilumina bastante. Então, você copia aqui. No caso eu, né? Vou copiar aqui e colar. Olha. Tá vendo que já deixou bem iluminada a Bíblia? Ó, aqui já tava bom, mas aqui, ó, ficou bem melhor. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar também uma animação nessa nossa Bíblia. E a que a gente vai usar vai ser o cair para baixo e para a esquerda, certo? Ao invés de ser para a direita, dessa vez a gente vai colocar o para a esquerda. Vamos apertar aqui, animação. Tudo assim, eu pergunto de Bíblia. Ok? Agora vamos para a nossa próxima cena. Aqui a gente também vai colocar uma transição. Vai ser essa branquinha aqui. Cadê? Essa aqui, ó. A gente vai pegar essa daqui. É como se fosse um de flash, sabe? Então a gente vai colocar aqui no meio. Se eu quiser falar francês. Ok? Essa parte aqui é muito boa. Porque o que a gente vai fazer? Vai ter ele como se fosse um francês. E também vai ter ele como se fosse um árabe. O que é que eu fiz aqui? Deixa eu entrar aqui no chat para explicar bem direitinho para vocês. Já vou deixar aqui o Leonardo e AI aberto também. Para vocês conseguirem pegar a ideia. Mas eu posso deixar para vocês disponível também um prompt que eu utilizei para fazer a imagem das igrejas e tudo mais. Primeiro a gente vai por ele e depois eu mostro para vocês também o da igreja. Agora aqui. Ó, eu pedi para o chat me descrever um pouquinho das características do Miguel. Aí ele me deu tudo isso aqui. Daí, depois eu pedi para que ele criasse um prompt para que eu fizesse uma foto através dessa descrição que ele me mandou. Então, ele me passou aqui, ó, um jovem, cabelo castanho, pipipó. Ele foi falando lá. Quando eu pedi esse prompt aqui, ao invés de, por exemplo, ele falou assim, ó, em pé no altar da igreja. De uma igreja evangélica, segurando o microfone e tudo mais. E nessa parte aqui, ao invés de eu colocar no altar da igreja, eu coloquei para ele ficar no ponto turístico da França, que é aqui, ó, a Torre Eiffel, certo? Eu pedi para que ele fizesse uma imagem com as características dele
É tanto que esses carinhas têm até umas sardinhas também. Só que no fundo eu queria que o fundo ficasse desfocado, porém que tivesse a Torre Eiffel. Ok? Vou mostrar até aqui pra vocês o prompt que eu usei. Ó, tá aqui, ó. Estão vendo? Eu vou até copiar aqui, para caso vocês queiram fazer um igual, vai ter também. E para transformar ele em árabe, foi a mesma coisa. Ao invés de eu colocar ele no templo da igreja, eu coloquei, bota ele vestido, ao invés de colocar um terno, bota ele com a roupa árabe, um jovem da Arábia lá, um ponto turístico. Então, eu fui colocando as características desses rapazes aqui, certo? Daí, ele me deu essas imagens aqui e eu peguei a que eu achei mais bonita, que eu achasse que combinasse mais com o contexto lá, ok? Daí, depois que eu escolhi aqui entre essas diversas fotos, eu vim pra cá, pra esse site aqui. É só vocês colocarem assim, trocar rosto. Ou vocês podem colocar o nome do site mesmo, que é Raymaker AI, certo? Desse lado aqui, vocês vão colocar a foto que vocês vão salvar. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui eu não troquei o rosto. Certo? Foi essa daqui, ó. Isso, foi essa daqui. Essa aqui eu não troquei o rosto. Vocês podem ver aqui, ó. Vendo? Tá assim. Daí vocês vão colocar essa foto primeiro. E nessa segunda foto, vocês vão colocar a foto de quem vocês querem que fique o rosto lá. E nesse caso aqui, vai ser esse menino aqui, o Miguel. Aí vocês vão apertar aqui em trocar rosto. Espera um minutinho, vocês de início vão ter uns 30 créditos, se eu não me engano. E vocês vão usando aí. Olha, ficou muito bom. Olha isso aqui. Olha aí. Ficou interessante. Entendeu? Então é assim que vocês vão fazer para gerar essas imagens com o rosto dele, porque quando você tenta colocar o rosto dele, não dá certo. Lá no chat, pelo menos comigo, eu não consegui, então eu acabei desistindo e eu descobri essa maneira aqui, que é bem mais fácil. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pegar a imagem do Miguel, aqui ó, quando ele fala aqui. Se eu quiser falar francês, vocês vão pegar ela e vai colocar aqui. Vão tirar esse excesso. Vocês vão aumentar aqui um pouquinho. Vai deixar aqui assim, ó. Vou mostrar até aqui, ó. A escala vai ser 126, a posição vai ser 117 e o Y vai ser o 498, ok? Daí, vocês vão duplicar essa imagem. E nessa primeira, vocês vão tirar o fundo. Aí, nessa de cima, vocês vão aumentar um pouquinho aqui a escala. 135 eu acho que tá bom. Vamos ver aqui. Se eu quiser falar francês. Tá bom. Aí agora a gente vai colocar os efeitos. No meio dessas duas imagens que tem aqui, a gente vai colocar o vapor. Só pesquisar lá nos efeitos, gente. Certo? Sem problemas, certo? Pega o vapor, coloca aqui no meio das duas imagens, que já, ó, ficou bom. Nessa aqui de baixo, vocês também podem colocar um pouquinho de zoom. Se eu quiser falar Fica francês. bem mais interessante, colocando o zoom nas duas imagens. É um zoom, gente, bem suave mesmo. Já, ainda colocando os efeitos por baixo, vocês vão pegar o nosso texto, certo? Vocês vão pegar aqui o texto e vai jogar aqui para baixo. Daí vocês vão escrever merci, vão vir em animação. Ao invés de você colocar uma animação de entrada ou saída, vocês vão vir aqui em loop. Aí vai ser esse aqui, ó, Johan. Que ele vai ficar nesse efeito aqui assim, ó, com várias palavras saindo. Daí eu transformei ela num clipe composto e diminuí a opacidade. Eu deixei a opacidade no 35. Ó. Ok? Daí, por cima deles, a gente vai colocar o efeito anjo e vinheta. Eu vou colocar aqui anjo e vinheta. Vou deixar aqui assim, ó. E também esse daqui do próximo, né?
que a gente colocou lá nos outros. Ó, agora assim ficou com um efeito bem melhor. Vamos deixar, vocês vão colocar esses 3. Aí, né, ele vai estar aqui na legenda. Se eu quiser falar francês, vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram no outro. Que é o quê? Vocês vão botar, se eu quiser falar francês. Daí, como é que eu faço esse degradê? Muito simples, muito fácil. Vocês vão, ó, imagina que não tá só assim, certo? O de baixo você colocou como vermelho. Daí você vai duplicar esse que você deixou em vermelho e vai colocar em azul. Ok? Daí, esse de cima você vai transformar num clipe composto, vai apertar em vídeo e em mascarar. Vocês vão escolher essa mascarar aqui, de dividir. Mascarar e dividir. Aí, ó, depois é só puxar aqui um pouquinho e tcharam! E ó como fica. Muito top, muito massa. Daí, gente, essa bandeira aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão lá no Google, pesquisar emoji da bandeira da França. Ó, que vai ter aqui. Copia lá e tchau, bens, certo? Aqui eu só vou copiar e colar pra ficar um pouco mais rápido, não ficar uma aula tão cansativa pra vocês. Então, ó, coloca aqui por debaixo de todos esses efeitos para pegar nele também. Daí a gente vai para o próximo, que é o quê? O nosso árabe. Aqui, gente, nesse árabe vai ser a mesma coisa. Ó, nesse aqui, eu não coloquei, no caso, no fundo, eu não coloquei para ele se aproximar, mas vocês podem colocar só para dizer assim, só um tintinho. Ó, Isso se eu quiser falar mais rápido. então, aí fica mexendo um pouquinho. Nesse aqui de cima eu coloquei, ó, para ele dar essa aproximação bem lento. Coloquei os mesmos efeitos. A única coisa que mudou mesmo foi porque ao invés de eu deixar só o anjo e tudo mais, eu adicionei um pouquinho desse aqui do fogo, certo? Por cima das 2 imagens. Mas vocês podem também colocar por cima de tudo, que também dá certo, ó. Que fica, ó, sem ele. Fica meio sem graça, sabe? Quando coloca ele, eu acho que fica bem mais legal. Também coloquei essa bandeira aí. E por trás eu coloquei Mahá, em árabe. Não sei se é Mahá mesmo, mas eu acho que é Mahá. Nisso aí eu coloquei no chat, pra ele me dar o nome em árabe, certo? Eu vou copiar aqui só pra facilitar minha vida. Mas aí, vocês fazem a mesma coisa. Pega a imagem, coloca a imagem, uma por cima da outra. Depois você tira o fundo da primeira. E depois coloca os efeitos e o LED, certo? Sem dificuldade. Qualquer coisa, gente, vocês voltam no primeiro para conseguir fazer esse, certinho? Deixa eu botar aqui um do ladinho do outro. E aqui eu só vou acrescentar o fogo, para vocês verem qual é. Ó, é esse aqui, ó. Ele já dá um ar totalmente diferente. Fica muito bom esse efeito. Muito, 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 muito bom. Mas deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tem como... Pronto, esse aqui tem como regular. Como é que tá? Ó, eu deixei no 54. 54 tá perfeito. Vamos ver o que ele vai falar aqui mais. Sim, aqui, se vocês quiserem, vocês podem também colocar uma transição. Pra não sair tão cedo. De um take pro outro. Sim. A mesma idiotice da pergunta do taking the power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Pronto, aí aqui, de cá pra cá, você pode dar um zoom. Certo? Então, como é que dá esse zoom? Vamos fazer aqui de novo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
Ele tá aqui no 100%. Você vai colocar um keyframe, depois você arrasta lá pro final e aumenta a escala. Que ele vai dar A um mesma só idiotice da pergunta do Taking the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. certo. Aí o que é que a gente pode fazer agora? Vocês vão pegar aqui, vão tirar a opacidade desse último vídeo e depois vocês vão vir no texto, né, e vai colocar tira as câmeras da igreja, irmão, certo? Tira as câmeras em cima da igreja, irmão, embaixo. Aqui a gente vai usar outra, no caso, outra imagem de igreja, que eu esqueci de mostrar pronto para vocês, né? Tá aqui, ó. Templo de uma igreja evangélica, né? Eu pedi para ele colocar sem cruz, e as únicas que vieram sem a cruz foram essas duas aqui. Mas, de qualquer forma, deu certo. Aí, a gente vai pegar essa daqui, ó, e vai deixar no mesmo esquema da outra. Coloca a imagem, vai lá em efeito de desfoque e joga pra cá. Pra deixar ela bem desfocadazinha. Daí, a gente vai colocar os nossos lettering, que vai ser... Ó, aqui, ó. Vai ser a mesma coisa que a gente fez e as mesmas fontes, o mesmo tudo. Ó, aqui, ó. Animação, ó, Kikar. Certo? Pra ficar esse efeitozinho assim de quando chega, não ficar tão sem graça, sabe? Aí a gente coloca essa animação pra elas chegarem já assim. E aqui também, gente, tá o efeito de brilho, certo? Ele tá um pouquinho fraco, porque o que vai acontecer? A gente vai colocar aqui o efeito anjo. O anjo, o próximo e a nevasca. Então, o anjo já brilha muito. Então, eu decidi deixar o brilho mais fraco, certo? Deixa aqui assim, ó, em 30 já tá bom. Daí, eu vou fazer essa câmera aqui, do zero aqui pra vocês só ver aqui qual é a animação. Trem 4, certo? Vocês aí vão vir com a imagem assim, ó. Também com fundo branco. Então, vocês vão tirar o excesso. Vão vir aqui em remover plano de fundo e remoção automática. Daí aqui a gente só vai dar mais cor, mais vida para essa nossa câmera. A gente vai aumentar aqui um pouco a saturação. A gente vai testando aqui qual fica melhor. Ó, colocando uma temperatura mais quente, ela se iguala com a cor do nosso fundo, dessa igreja aí, certo? A gente vai diminuir um pouquinho essa exposição, vai colocar mais contraste, vai colocar um pouco de sombra, certo? Aqui pra mim já tá bom, certo? A gente vai dar esse giro aqui assim e tá perfeito. Daí, pra ficar esse efeito assim, a gente vai colocar esse trem 4. Tira as câmeras da igreja, irmão. Ok? Pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Perfeito, gente. Vamos ver aqui como ficou. Se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então decide vai pergunta de Bíblia. Mas, meu Se eu filho, quiser falar francês, isso se eu em quiser falar evidência. a Tem mesma que- idiotice da pergunta do Taking the Power é a mesma idiotice da sua pergunta. Aí aqui, antes de a gente entrar, se vocês quiserem, vocês podem também colocar novamente essa transição aqui, É a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. certo? A música que eu utilizei aqui, tem aqui no CapCut, e o nome dela é Brazilian Fake. Deixa eu colocar aqui. Essa aqui, ó. Ok? Só vou copiar aqui. Lembrando que os efeitos sonoros que eu vou utilizar aqui, eu também vou disponibilizar para vocês. Aqui a gente vai fazer mais rápido, tá? Antes de eu colocar os efeitos sonoros, eu vou dizer qual foi o filtro que eu utilizei, porque eu também usei aqui um filtro. Ó, sem, com, sem, com, sem, com. Foi esse aqui, ó. Operator. Esse Opera. Já aparece já de primeira. Desse carinha aqui, ó, com o chapéu. Vocês vão deixar ele no 32. Só vou copiar e colar aqui. Puxa aqui, ó. Já mudou já a estética do nosso vídeo. Daí aqui, a gente vai usar vários efeitos sonoros. Por exemplo, nesse início aqui, vai ser esse Impact Drop. Que é esse... Se eu quiser falar inglês em cima do altar. Aí, pra essa entrada dos textos, vou colocar esse tic-tic. Se eu quiser falar inglês em cima... Que o nome dele é Cache. Então, você vai vir aqui em efeitos sonoros. Vai botar K-A-S-H-A. Você pode usar qualquer um desses aqui, ó. Esse aqui não. Esses três primeiros dá certo. Fica
mesma coisa. Se eu quiser falar inglês em cima do altar. Só que vocês não podem deixar, tipo, muito alto também, porque senão vai ficar meio feinho, sabe? Então vocês deixam num volume mais ou menos. Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então decide pra pergunta de... Aí esse é o slice, certo? Que também vai estar lá no drivezinho. Esse aqui eu coloquei só pra ter essa transição, pra aparecer a Bíblia. E quando vai aparecer ele em francês e ele em árabe, eu coloquei esse less. Mas Se eu quiser falar francês, isso tá em se eu quiser falar narrar, a Tem mesma sentido. idiotice da pergunta do speaking the... E aqui, quando aparece a câmera, eu coloquei um efeito sonoro de câmera também, Pergunta tira as câmeras da igreja. certo? É só colocar câmera flash. Aqui, ó, câmera flash, que vai ter várias. Então vocês escolhem o que vocês acharem melhor, tá? E Se eu quiser Fica falar assim. inglês em cima do altar. Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então decide pra pergunta de Bíblia. Mas, meu Se eu filho, quiser falar francês, isso tá em se eu quiser falar narrar, a Tem mesma sentido. idiotice da pergunta do speaking the power é a mesma idiotice da sua pergunta tira as câmeras da igreja, irmão. Se eu quiser falar... E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem não for aluno e quiser o material, eu vou deixar também um link aqui embaixo para quem quiser virar aluno, certo? E até o próximo vídeo e tchau!